Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Espero que tenham assistido a aula introdutória na qual explicamos as divisões, as partes da gramática e o trabalho que faremos aqui. Conforme prometido, começaremos com morfologia, hoje vendo a primeira classe de palavras, que são os substantivos. Aliás, você fez a lição de casa após assistir ao primeiro vídeo? Memorizar as 10 classes de palavras? Vamos lá? Substantivo, artigo, adjetivo. Numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Comecemos então vendo o que são os substantivos, para que eles servem. Olha lá. Substantivo é uma classe de palavras que serve para nomear os seres que existem no mundo. Tudo o que existe. Seres animados, pessoas, animais, cão, gato, cachorro, cavalo, seres inanimados, pedra, água, rio, árvore. Seres reais, com existência concreta, independente de nós, né? Também pense em coisas tangíveis, é mais fácil pensar assim, né? Árvore, planta, automóvel, prédio. Seres imaginários, aqueles que a nossa imaginação concebe, mas que existem também, uma vez imaginados, né? Papai Noel, Saci Pererê, Coelhinho da Páscoa, Sereia. Seres concretos, de existência tangível, né? Mas a definição não é bem assim. Nós vamos explorar já a definição de concreto e abstrato. Mas você consegue imaginar os seres concretos, né? Você consegue não necessariamente tocá-los, mas você consegue imaginar os seres concretos. Rocha, trator e seres abstratos, aqueles seres que dependem de nós para existir. Os nomes de sentimentos, de ações, de verbos, beleza, né? A imaginação é um substantivo, é o nome do pensamento nosso, né? Que mais? Bondade, pureza. Então, olha, o substantivo serve para dar nomes. Se você olhar agora ao seu redor, aí tudo que você conseguir nomear, você está usando um substantivo, né? Chão, teto, parede, janela, computador, celular, tudo que você nomear, ok? Substantivos, a definição, nomear os seres. Vamos adiante. Vamos ver a classificação deles agora. Quais são os tipos de substantivos que existem? Começando pela primeira divisão, em comuns e próprios. Os substantivos comuns são aqueles que nomeiam seres do mesmo tipo. Não há uma necessidade de você diferenciar um ser do outro. Se você pegar uma pedrinha no chão, né, uma pedra, você fala pedra. Pega outra diferente, mas você fala pedra também. Então, o mesmo nome, pedra, foi usado para as duas realidades. É um substantivo comum, não há necessidade de diferenciar um do outro. Nessa imagem atrás de mim aqui, você consegue ver aí esmaecido um predinho, né? Então, só que tem dois prédios, por exemplo. Eu não preciso dar um nome para um e um nome para outro. Eu chamo genericamente prédio, prédio, casa, casa, janela, janela. Tudo que você conseguir ver aqui, a maioria, guarda-sol ali, telhado, são substantivos comuns, que não há necessidade de diferenciar um do outro. Seja um substantivo individual ou coletivo. Então, cada ser, pedra, né? Ou um substantivo coletivo. O que é isso? São substantivos que nomeiam um grupo de seres semelhantes. Alcateia, que nos vem à mente, né? Um monte de lobinhos lá, um conjunto de seres do mesmo tipo. Arquipélago, lá no Japão, né? São acho que 6 ilhas principais, tem mais de 5.000 ilhas, mas um arquipélago, um conjunto de ilhas. Olha como o substantivo coletivo, ele é bacana, ele enriquece o nosso vocabulário, facilita a expressão. Porque ao invés de falar assim, nossa, tem um monte de ilhas ali, eu falo, tem um arquipélago ali. Percebe? Então é muito útil para nós, os substantivos coletivos são muito úteis para a expressão. E aqui vem essa matéria, como é que a gente estuda? Eu vou sair da frente aqui um pouquinho para vocês poderem olhar. A gente memoriza essas palavras, tá? Lendo a lista uma vez, 2 vezes aí, nos expondo, quando encontrarmos uma palavra complicada num livro, indo ao dicionário. É um aprendizado que vem aos poucos, tá, pessoal? Não fique aí desesperado em memorizar tudo de uma vez. A minha recomendação é leia pelo menos uma vez essas listas inteiras, para você se expor às palavras, para você conhecer, né? Palavras que você nem imaginava que existissem e existem, para nomear as coisas. Então aqui estão coletivos de pessoas. Eu vou sair da tela, olha, tira um print da tela, se você puder aí, para você poder estudar depois. Eu vou passar mais alguns, por isso que eu até saí de perto. Olha, coletivos de animais, né? Coletivos de plantas. Procure também na internet ou em outras gramáticas, você acha muitas listas sobre esse assunto. Mais alguns. Já tirou o print? Vou adiante. Olha lá. Coletivos de objetos, coletivos de palavras diversas, né? Então, algumas palavras a gente usa bastante no dia a dia. Baixela, né? Os pratos da casa, todos, coletivos diversos, olha lá. Mais alguns ainda, são muitos coletivos. Unidades de tempo, né, pessoal?
mês, 30 dias, né? Olha, um conjunto de 30 unidades do mesmo, né, de valor, 30 dias, década, 10 anos, enfim, por aí vai, os coletivos todos. Tá ok? Então é isso, pessoal, olha, coletivos lá é um assuntinho que requer um esforço a mais, tá ok? Não basta só entender o que ele é, você precisa conhecer muitos coletivos. Bom, então estávamos falando na primeira classificação, substantivos comuns e próprios. Vamos ver os próprios? Ao contrário dos comuns, aqui nós temos a necessidade, sentimos por algum motivo, a necessidade de diferenciar um ser do outro. Então são nomes que são únicos, né? Por isso são próprios, nomes próprios daquele ser. Usado para nomes de nações, estados, cidades, locais e acidentes geográficos. Só tem um Brasil no mundo inteiro, né? Só tem uma Cordilheira dos Andes, só tem uns Alpes suíços, né? Que mais? Só temos um estado do Amapá, só temos uma cidade de Inhotim, enfim. Estão aí, né, os substantivos próprios que especificam seres. Coisas personificadas, por exemplo, os antigos lá chamavam o destino, né? A fortuna. Eles falavam a fortuna, davam um nome para isso, né? E representava como uma estátua de uma deusa. É um assunto, esse é um muito específico, tá? Não se preocupe tanto. O mais importante que vem agora, ó, nomes de pessoas, né? A gente precisa diferenciar. É um problema até na justiça quando duas pessoas têm o mesmo nome, porque já pensou, você acusa uma e a outra que vai pagar o pato lá, né? Pelo crime que fez, que a outra fez, enfim. Precisa diferenciar. Também nomes de entidades, organizações, pessoas jurídicas. O que é pessoa jurídica, professor? É o nome da empresa. Né? Quando você cria uma empresa, se você abre um comércio, você tem que ir lá na junta comercial registrar o nome do seu comércio. Se já existir uma empresa com esse nome, você não pode usar aquele nome. Precisa de um substantivo próprio. Tudo bem? Então vamos lá. Segunda classificação, concretos e abstratos. Agora sim, vamos nos aprofundar. Tem um pouco de filosofia aqui. Vamos lá, ó. Substantivos concretos são aqueles seres existentes em si mesmos, reais ou imaginários. O que isso significa? Você consegue, por exemplo, fechar os olhos e imaginar o ser em si mesmo. Betoneira, nesse exemplo, ó, o caminhão de concreto aí, né? Se eu falar ó, girafa, você imagina uma girafa. E é um ser real, concreto. E se eu falar Papai Noel? Você também imagina o Papai Noel, você consegue ver a figura, o formato dele. Só que ele não é um ser real assim no mundo, né? Até né? Existia um santo lá, não sei se vocês sabem, o São Nicolau, mas enfim. Sereia, pronto, vamos para não entrar em polêmica. Sereia, você consegue imaginar, ela tem uma existência independente uma vez criada, né? Saci Pererê, mesma coisa. Agora vamos ver por oposição o que são os abstratos, substantivos abstratos. São aqueles que dependem de outros para existir. Em geral, são os nomes de qualidades, né? Beleza, alegria, os sentimentos, perdão, alegria, tristeza, os nomes dos sentimentos, ações de verbos, a natação. Em si mesmo existe a natação ou você consegue conceber a natação ao imaginar alguém nadando? É um ser, então, a natação depende de alguém que nade para ela existir. A mesma coisa, a negociação. Depende de pessoas que existam negociando, mas em si você não consegue fechar os olhos e imaginar uma negociação pura, sem pessoa, sem nada, né? Substantivo abstrato. Os estados, aqui não é estado de país não, calma, é estado da pessoa, a vida, a morte, é o nome do estado do ser, né? O estado, a situação do ser. Então os seres abstratos dependem de outros para existir, tá ok? Essa é a regrinha. Uma dica para você, esse assunto parece meio abstrato, meio intangível, mas ele vai ser muito útil lá na frente quando estudarmos complemento nominal, você vai ver, tá ok? Então procure classificar os substantivos que você conhece, né, com os quais você travar contato, tomar contato, para você treinar, descobrir se ele é concreto ou abstrato. Primitivos derivados, o conceito aqui é tranquilo, ó, primitivo vem primeiro, gera outros a partir dele, então a palavra pedra, observe as 4 primeiras letras, P-E-D-R, pedr, vai gerar outras, pedrada, pedraria, pedregoso, pedregulho, pedreiro, pedroso. Primitivo é aquele substantivo que vem antes e que gera outros. E derivado é o contrário, é justamente o que veio de um anterior. Provém de outra palavra, ferradura, ferragem, ferraria, ferreiro, férreo e ferrugem, todas vêm de ferro. E como é que você identifica então primitivo e derivado?
Olha, a partir do radical, né? Então, o substantivo primitivo ele vai ter o radical que vai gerar outros. Aquelas palavras que mudarem após o radical são as derivadas dele, elas vêm do primitivo. Que mais? Simples e compostos. Substantivos simples são aqueles formados por uma palavra apenas, um radical, uma raiz. Quando eu falo radical é porque em português, né? Aquela partezinha que não muda da palavra, pedra, por exemplo, na palavra pedra, é a raiz, é o radical dela. Então, esses substantivos só tem uma palavra, só um radical. Exemplo, pedra. Uma observação que eu faço aqui antes de prosseguir com a matéria. Tá, professor, legal, mas você não falou que pedra era o substantivo concreto lá atrás? Não era simples também? Não era comum? Não era, agora é primitivo? Eu não estou entendendo. O que ele é, afinal? Ele é as 4 coisas ao mesmo tempo. Cada substantivo você pode classificar em simples ou concreto, simples ou composto, perdão, concreto ou abstrato, comum ou próprio, primitivo ou derivado. Tudo bem? Então, é uma classificação simultânea, não é exclusiva, não é só uma coisa. Ele pode ser as 4 coisas, tá ok? E compostos são aqueles substantivos formados de 2 ou mais palavras, com hífen ou sem hífen. Olha lá, na tabelinha da esquerda tem hífen em todas. Couve-flor, pé de moleque, cachorro quente, cana-de-açúcar e sexta-feira. Na tabelinha da direita não tem hífen. Passatempo, ó, passatempo. Você identifica as 2 raízes, passatempo, gira-sol. Eu fiquei chocado ao descobrir que o girassol acompanha o movimento da luz solar. Vocês sabiam disso? Tô doido para ver no YouTube. Não chequei ainda aí, se é fake news. Vamos lá. Aguardente, água que arde, famosa pinga. Vinagre, é um vinho azedo, vinho agre. Planalto, um lugar plano, só que lá em cima, planalto. E na tabelinha da esquerda, cuidado, olha, essas palavras significam uma realidade só. Pé de moleque, não são 2 coisas, um pé e um moleque. Por comparação, por analogia, chamamos aquele doce gostoso de amendoim com caramelo que tem um aspecto sujo, igual ao pé de um moleque teoricamente é sujo, porque ele joga bola, pisa na terra, né? Então, só que a palavra composta designa uma realidade, não 2. Tá ok? Pé de moleque, é um docinho, cachorro quente. Não é nem um cachorro e nem pegando fogo, é um lanche para a gente comer. Então vamos lá, substantivos compostos, aqueles que têm 2 ou mais palavras. Terminamos a classificação. Vamos agora iniciar um aspecto mais interessante, um pouco mais complicadinho, que é a flexão dos substantivos. Professor, o que é flexão? De modo geral, flexão é a variação que uma palavra sofre para expressar alguma coisa. Então ela vai mudar, a palavra vai ganhar alguma coisinha no final, vai tirar um pedaço, sei lá, vai mudar um pouquinho para expressar alguma realidade. Que realidades vamos expressar aqui na flexão? Gênero, masculino ou feminino, número, singular ou plural, e grau aumentativo ou diminutivo. Vamos ver a flexão de gênero em primeiro lugar, que ela é muito rica em português, olha só. Existem substantivos que a gente vai falar que o gênero deles é biforme. O que quer dizer isso? Eles têm 2 formas, uma para o masculino e uma para o feminino. Exemplo, menino, menina, anfitrião, anfitriã, ator, atriz, boi, vaca, cachorro, cachorra. Então a palavra varia para indicar se o substantivo pertence ao sexo masculino ou feminino, ou então ao gênero masculino e feminino, se for um objeto, né? O sofá, gênero masculino, a cadeira, gênero feminino. Tudo bem? Professor, como é que a gente faz essa flexão de gênero então? Como é que a gente modifica os substantivos para indicar o feminino em português? Olha aí, tem um monte de jeitos. Vou sair de pertinho um pouquinho, pronto. O vira A, né? Então, aliás, deixa eu sair bastante para vocês. Pronto. O vira A, menino, menina. Or vira ora, cantor, cantora, né? Então tem todas essas formas. Em cima você encontra a regrinha, né? E embaixo os exemplos. Chama a atenção lá do lado direito, olha, alteração de radical. Algumas palavras mudarão o acento, elas mudarão aquela parte estrutural da palavra para indicar o sexo masculino ou feminino, ou o gênero feminino, masculino ou feminino. Outras palavras serão diversas, né? Boi, vaca, cavalo, égua, para indicar justamente o gênero masculino ou feminino. Pessoal, como é que se estuda isso daí? Conhecendo as palavras aos poucos também, tá ok? Com calma. Tiraram o print da tela? Acho que já, vou voltar, hein? Pronto! Então, substantivos de gênero biforme, aqueles que têm 2 formas. Por que chama biforme? Porque existe um outro tipo que chama uniforme.
Um substantivo que terá uma forma apenas, tanto para masculino como para feminino. E isso acontecerá em 3 casos, olha lá. Animais, alguns animais. Cobra, só existe uma palavra, a cobra, com o artigo feminino do lado, a cobra. Se você quiser indicar se ela é macho ou fêmea, você tem que cruzar a palavrinha macho e fêmea do lado. Esse é o chamado substantivo uniforme epiceno, ok? Substantivo uniforme epiceno, para indicar o gênero dos animais aí, aplicado exclusivamente a animais. O segundo tipo é o substantivo de gênero uniforme também, uma forma só, mas comum para os 2 gêneros, comum para homem e para mulher. Então, dentista. Como é que você indica se ele é um homem ou mulher? Você coloca o artigo na frente. O dentista, se for homem, a dentista, se for mulher. Tudo bem? O pianista, a pianista. E assim outros. E sobrecomum, esse é o mais complicado. Substantivo de gênero uniforme. Uma forma só. Do tipo sobrecomum, só tem um artigo antes dele. A criança. Nunca vai ser o criança. A criança. Tanto para meninos como para meninas. Professor, e agora o que eu faço da minha vida? Eu vou entrar em depressão. Como é que eu vou saber se é menino ou se é menina? Não tem jeito. Só se o escritor disser para você, né? Então ele conta a historinha lá. A criança entrou correndo no parquinho. Ponto. Ele logo chutou a bola. É um menino. Ela olhou para o lado e viu as amigas. É uma menina. Tudo bem? Então, o sobrecomum só tem um gênero. E o contexto que vai me dizer se é menino ou menina, né? Masculino ou feminino. Alguns exemplos. Epicenos, olha lá, a baleia, a cobra, a pulga, a rã, a sardinha, né? Macho ou fêmea. Comuns de 2 gêneros, o artista, o pianista, a artista, a pianista. O jovem, a jovem, o selvagem, a selvagem. O lente, a lente. O professor, olha aí, quer esnobar o seu professor? Fala, querido lente, né? Tenho uma dúvida. Ele vai falar, vai saltar de alegria lá na cadeira. Sobrecomuns, o algoz. O algoz é aquele que me causa um mal. Não importa se é um homem ou se é uma mulher. Você vai dizer, o meu algoz chegou. Aí entra uma moça lá, né? Uma moça linda que não te dá bola. O seu algoz está te causando sofrimento, né? A testemunha. O juiz fala, a testemunha pode entrar. Aí entra um cara lá de 2 metros de altura, né? A testemunha. Ah, mas é um homem? Sim, porque é um substantivo sobrecomum. Memorize os artigos desses sobrecomuns para você dominar a língua portuguesa, né? Não cometer gafes aí. Vamos adiante? Ok. Pronto, particularidades de gênero, muito interessante isso daqui, pessoal. Olha, alguns substantivos, tome cuidado, porque se você modificar o artigo dele, você mudou o sentido da palavra. Como assim, professor? Olha lá, o capital quer dizer dinheiro. Eu vou juntar o capital para comprar um carro. A capital, cidade mais importante. Qual é a capital da Bahia? Salvador, Bahia, sol gostoso danado, inveja danada, eu tô aqui de São Paulo, oh meu Deus, vamos lá. O cabeça, o chefe do bando, né? O líder da quadrilha. A cabeça, parte do corpo, então cuidado. O cisma é uma divisão, ocorreu um cisma na Idade Média, gerando 2 igrejas, da do Oriente e do Ocidente. A cisma é uma dúvida, estou com uma cisma, será que eu fechei a porta quando saí de casa, né? Ou cisma chata. O crisma é o nome do óleo que o bispo passa na testa, no peito da pessoa lá para fazer valer o sacramento da crisma, a crisma, né? A confirmação da fé. Então cuidado, o rádio, a rádio. O rádio, equipamentinho. A rádio é a estação que gera a música lá e produz para tocar no seu rádio. Então, cuidado com os substantivos de gênero diferente, sentido diferente, né? Conforme o gênero. Vimos a flexão em gênero. Flexão em número, singular ou plural. Uma unidade ou mais de uma unidade de um substantivo do mesmo tipo lá. Então, olha, o que caracteriza o singular em português? A própria palavra, ela não tem nenhuma alteração. A palavra em si, por padrão, está no singular, né? Saia, calça, árvore e cachoeira. É uma saia, uma árvore, uma calça, umas calças, né, melhor dizer, e uma cachoeira. E no plural, você acrescenta a letra S. Então, saias, calças, árvores e cachoeiras. Por padrão, acrescenta-se o S para indicar mais de uma quantidade em português. Só assim? Não. Pessoal, tem vários jeitos de indicar o plural em português. Mais uma vez, deixa eu sair de perto. Pronto, agora não preciso... Aqui já dá para ler.
Vogal, se a palavra terminar em vogal, acrescenta a letra S. Piano, pianos, né? Ãos, olha lá, ães. Então, aqui é um pouco chato, porque os que terminam em ão tem várias possibilidades. Olha lá, ães, ões, né? Ãos. Então, cuidado, você tem que conhecer cada substantivo, tá bem? Dá uma lidinha. Aqui em azul está sempre a regra em cima e embaixo os exemplos, para você dar uma estudada aí com mais calma, tá ok? Isso você encontra em gramáticas, você encontra em vários lugares para poder estudar. Como é que se faz o plural em português. Vamos ir adiante, então. Pronto, flexão em grau agora, assunto muito importante. Vamos ver, por diversos motivos. Então, 2 graus, aumentativo ou diminutivo. O aumentativo expressa substantivos de dimensões grandes, tamanho grande, né? E por padrão a gente acrescenta aotil para significar isso. Homem, homenzarrão, macaco, macacão, nariz, narigão, velho, velhão, né? Então, o aumentativo expresso aí pelo aotil. Só pelo aotil? Não, temos vários sufixos. Sufixo é o nome de um pedacinho da palavra que vem depois da palavra principal, com algum significado. Esses sufixos todos dão a ideia de tamanho grande. Então, aça, barco, barcaça, barba, barbaça. Aço, animalaço, animal grande, né? Alha, fornalha, quer dizer forno grande. Muralha da China, olha lá, muro grande da China. E todos esses outros sufixos aí, pessoal. Asco, penhasco, penhasco, uma pedra grande, né? Que mais temos aí? Olha só, eiros, cruzeiro, uma cruz grande, né? Tudo bem? Então, dê uma lidinha com atenção aí nos sufixos para você dominar as formas de fazer o aumentativo da nossa língua. Antes de ir embora, o aumentativo também pode ser utilizado para expressar intensidade. Você fala assim, esse cara aqui não é meu amigo, é meu amigão. Não é minha amiga, minha amigona, é muito amigo, muito amiga. E pode, o contrário, pode expressar zombaria, né? Ah, é um velhão, é muito velho. Então você está zombando da pessoa, uma intenção aqui não muito louvável, maligna, né? O outro grau possível é o grau diminutivo, que é para expressar seres de dimensões pequenas, reduzidas. O sufixo padrão, o pedacinho que acrescentaremos à palavra, é o inho. Então, homem, homenzinho, macaco, macaquinho, nariz, narizinho, velho, velhinho. Tá, ok? Como se faz? É só colocar inho? Não, tem várias formas. O português é muito rico, pessoal. A língua é muito rica. Olha lá. Acho, populacho, né? Que mais? Ela, viela, ruela. Então você tem várias formas de expressar o diminutivo. Como é que estudamos isso? Já sabem, né? Conhecendo os sufixos, tá ok? E comparando palavras e tomando contato com elas. Tira um print da tela, lê com atenção aí e vamos para frente para não ficar, né, falando muito aqui da mesma coisa. O conceito é somente esse, conhecer os sufixos e as palavras. E, antes de ir embora também, mais um uso interessante do inho, né? Assim como nos aumentativos, ele pode ter o sentido positivo e o negativo. O positivo, carinhoso, mãezinha, me faz um bolo, né? Quando você faz aquela cara de choro, aquela cara do gatinho lá do Shrek, lembra do filme? Paizinho, vem aqui, né? Então, carinhoso. Ou você pode zombar, é um poetinha, é um, sei lá, um jornalistazinho aí. Você está, né, depreciando a pessoa, você quer diminuir o valor dela. Então, essa é a flexão em grau dos substantivos. Com isso, terminamos a primeira classe de palavras, né? Vimos aí os substantivos, definição, classificação e flexão. Pessoal, fica a dica, tem lição de casa nessa aula de hoje. A lição de casa é estudar os coletivos, ver como é que se faz o feminino dos substantivos, né? Ver o plural, como é que se faz, tá? Tomar contato com as palavras. Exponha-se à língua, você vai aprender muito mais. Espero que essa aula tenha sido útil a vocês, que possa ter acrescentado aí o conhecimento da nossa língua, que vocês progridam bastante no português, se expressem bem, né? Comecem a se expressar cada vez melhor, passem em provas, concursos que desejarem aí. Agradeço muito a atenção aqui no meu canal. Se gostaram, peço que deixem aquele joinha, deixem os comentários. Se não gostaram de alguma coisa, aqui, né? Dá um puxão de orelha aqui no professor. Pode melhorar aqui, professor. Escreve aí também que eu estarei atento, tá bom? Muito obrigado. Até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus. Até lá.